Olá, pessoal. Vamos chegando. Que prazer ter vocês aí. Zilmar, que prazer. Marcela, muito bom ter vocês. Vamos embora. Bora começar a disparar aviãozinho aí, chamar a turma toda. Tudo bem, querida? Marcela, olá, meu bem. Carol e Rod já já estarão entrando. E vamos lotar essa live porque explorar bastante esse casal para falar um pouquinho desse assunto tão importante, né? Nos tempos atuais, liderança familiar, tão presente aí no dia a dia, né, da vida da gente. E muito bom ter vocês aqui, esse grupo aí que já está chegando. Muito bom começar a live assim com vocês. Estou feliz, muito feliz. Cadê essa turma? Eita, que show, vamos embora. Mamãe USA é a empresa da Carol. Sugiro que depois vocês deem uma passadinha lá para dar uma olhada no trabalho maravilhoso que ela faz. Vanessa, irmã, pessoal chegando, vamos lá, deixa eu liberar a entrada deles aqui. André, nosso palestrante da próxima sexta, aí sempre presente. Olá, meu casal lindo! Tudo Oi, bem, Carol? tudo bem? E aí? E esse moço que está aí do seu lado, não estou reconhecendo. Pois é, me preparei, escovei o cabelo, tô aqui. Nossa, gente, olha, há uma hora atrás eu estava numa reunião com esse moço aí, com o time da John Maxwell Team, e, cara, tá difícil de reconhecer, foi rápido. Só não vale Poxa, falar de mim. Mas também com uma mulher dessa aí do lado, cara, imagino. Tem que ficar, né, Carol? Não dá, né? Tem Eu que falei pra ele, acompanhar aí. então, eu perguntei se ele queria até maquiagem. Ele até, assim, Aceitou, né, alguma quase que coisa. ele quis. Nossa, André tá falando aí. André é o palestrante de sexta-feira e Rod, ele esteve com a gente no Lex aqui no Rio. Tem o Alexandre aí também, que você conhece, pessoal que te encontrou aqui no Lex Rio. Mas vamos lá, pessoal. Olha, já tem uma galerinha aí entrando. Andresa, querida, que bom que você está aí, ó. a Rayane é da nossa cidade de Anápolis. Ai, que legal. Uma turma boa, pessoal. Vamos disparando o aviãozinho, porque a gente tem que triplicar esses minutos aí, né? Quase uma hora de live aí. Explorar bastante esse casal, porque eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acompanho aí um pouquinho a vida deles, e acompanho a Carol e sei do trabalho dela. E vamos aproveitar esse casal para poder colher aí algumas experiências que a troca é fundamental, né, Carol e Rod? Poder falar um pouquinho daquilo que está dando certo aqui, que pode dar certo aí também. Então, eu quero só dizer assim para esse público que está aí que Rodrigo é um presente de Deus na minha vida. Eu falo que é mais um filho. Ele é mais novo que meu filho mais velho, então eu posso dizer que eu tenho aí um filho e uma nora. É um dos filhos do coração e filha também. Dois filhos lindos e, Carol, um prazer enorme. Eu sei do quanto você como é o seu dia a dia e você reservar esse tempinho para estar aqui na minha live. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Tá bom? É meu, Rita. E quero já dizer ao pessoal aí que tem a Gabi aí da minha equipe, a Natália também, e as perguntas serão bem-vindas, né, Carol e Rod? Qualquer
pergunta, qualquer coisa que você queira comentar, tem duas pessoas aí da equipe que estarão atentos e a Carol e o Rod vão estar aí para atender vocês. Gente, bora, né? Vamos liberar aí a telinha para vocês, porque hoje eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Bora, bora. Bora. Pode Eu começar. acho Então que agora é aí. vamos começar nos apresentando, né? Para o público da Rita aí, o pessoal que ainda não nos conhece. Penso que seria legal isso aí. Minha esposa primeiro pode se apresentar. Oi, gente. Meu nome é Carol, Carolina, Carol. Ah, sou mamãe de duas crianças, uma de 8 anos, uma de 4 anos. Troquei, né? Falei um, mas é um de 8 e uma de 4. E tenho uma empresa que tem 8 anos, trabalhando de casa e criando os filhos junto, tudo junto e vivendo essa vida. Moramos nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu moro aqui há 14 anos. Rodrigo já 20 e quantos? Mais Perdeu uns as contas. 25 anos, vai. Não lembro. Mas é isso. Então, eu digo que o meu maior título é ser primeiro esposo e depois pai, né? Mas, entre outras coisas, eu sou formado em TI, essa é a minha profissão, a profissão que eu exerço hoje, mas também sou palestrante, né? Juntamente com a galera do Lex, do John Maxwell. Sou também pastor, sou presidente de um ministério de 38 igrejas, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas, como eu disse, o meu privilégio maior é ser pai de duas crianças lindas que são a razão do nosso viver. E tudo que nós fazemos é por eles, né? Então, eu creio que essa troca de experiência aí, aquilo que nós estamos passando aqui nos Estados Unidos, vai ser de grande valia para as pessoas que estão nos assistindo aí, que têm perguntas, como que a gente faz. A Carol trabalha em tempo integral aí, na Mamãe USA, na frente da empresa. E talvez seria legal a gente contar como começou a Mamãe USA e qual foi o sonho, né? Porque a gente tinha um sonho. Então eu vou deixar para ela contar a história da Mamãe USA e eu vou agregando. E Rita, quando você quiser perguntar Ótimo. também, para a gente aí. Com certeza. A gente vai conversando, batendo esse papo. Ok. Fechado. Então tá. Eu sempre trabalhei desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e trabalhei muito, trabalhava muito. E desde sempre eu falei que quando eu tivesse os meus filhos, né, eu não queria trabalhar muito, porque aqui nos Estados Unidos você tem duas opções, né? Ou você contrata uma babá, ou você coloca a criança numa creche para você poder trabalhar. Não tem tia, não tem vovó, não tem ninguém. Então é uma dessas duas opções e eu nunca quis nenhuma dessas duas opções. Deixar em creche tempo integral ou contratar uma babá, eu não queria meus filhos sendo criados por outra pessoa. E isso foi de experiência própria. Eu fui nene aqui por 6 anos e a menininha que eu olhava, eu peguei ela com 6 meses e fui até ela completar 7 anos. Ela tinha a minha personalidade. Enquanto o tempo que eu fiquei com ela, tinha a minha personalidade, não tinha a personalidade da mãe dela. Graças a Deus, a minha personalidade era boa. Então, para ela, foi uma boa influência, né? Modéstia à parte. Mas e se você deixa seu filho na mão de uma pessoa que não vai ser uma boa influência? Mas, enfim, quando eu tive o Júnior, eu comecei a pensar, a cabeça começou a explodir, né? De coisa, o que eu posso fazer que eu não vou precisar deixar meu filho na mão de ninguém, né? E foi dessa necessidade minha que surgiu a ideia do Mamãe USA, que eu comecei do zero mesmo, sem ajuda de ninguém, sem experiência, e fui construindo até chegar no que é hoje. E quando eu comecei, o Júnior tinha mais ou menos 11 meses, 10 para 11 meses, né? Então ele tem 8 anos hoje, eu tenho 8 anos de empresa. E eu me lembro, Rita, que quando eu e Carol, nós estávamos conversando sobre o assunto, veio a ideia, ok, qual é a prioridade, né? E aí talvez seja o ponto-chave, qual é a prioridade da sua vida, né?
E aqui eu não estou Uhum. dizendo que uma coisa é certa e a outra é errada, não. Apenas que a prioridade para nós sempre foi os filhos, né? Então, nós Uhum. escolhemos viver de uma certa forma que os filhos são prioridade sempre. Então, por exemplo, eu vou dar um Uhum. exemplo, a gente vai conversar mais sobre isso, mas um exemplo que está acontecendo agora, né, com essa pandemia. A Uhum. prioridade é os filhos. Nós não vamos mandar os filhos para a escola. E respeito quem tem que mandar, porque tem aquela coisa de trabalhar e tudo, a gente respeita tudo Uhum. isso. Mas, no nosso entendimento, o que a Carol vai fazer? Ela vai terciarizar um pouco da empresa, um segmento da empresa, para que ela possa ter mais tempo para dedicar aos filhos. E os filhos vão fazer a escola em casa, né? O homeschooling, né? Que se chama aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então, tudo é uma questão de priorização. O que é importante para você? E, de novo, entendemos que Uhum. existem casais que podem estar nos assistindo que necessitam de estar trabalhando fora. E, claro, cada um Uhum. sabe aonde aperta, né? Para Claro. nós, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de criar, de poder, nesse luxo de poder ter Uhum. os filhos com a gente em casa. Uhum. Nossa, aí. Isso, talvez, só para complementar um pouquinho, é porque aqui nos Estados Unidos, as voltas às aulas são a partir de agosto, né? Nos estados mais do sul, setembro, nos estados mais do norte, é que começa o ano letivo. Então, para nós Uhum. aqui dos estados do sul, já saiu a proposta do governo, Rita, que eles vão deixar ter Uhum. essa opção. Ou você pode, as escolas vão abrir, ou você pode mandar o seu filho para a escola, ou você pode fazer a escola virtual, o homeschooling, em casa. Então, só para Uhum. complementar, para quem não sabe, aqui foi dada essas duas opções. E aqui nos Estados Unidos, o homeschooling, que é você fazer sozinho em casa, também é legalizado, coisa que eu creio que no Brasil nem seja ainda, né? E é uma coisa que eu estava Uhum. pensando hoje. Eles vão precisar ver isso agora nessa época, né? Nossa, E pois é. graças a Deus nós temos essa opção, igual o Rodrigo falou, nós somos muito abençoados de eu poder ter essa opção. Mas os pais que não podem é completamente entendível, né? E a Com outra coisa certeza. também, um outro aspecto é que pode se dizer assim, poxa, né? É um privilégio, e é um privilégio poder criar os filhos em casa e poder fazer o homeschooling, mas em contrapartida, existe um preço também muito alto a ser pago, que você precisa colocar no papel. E qual que é o preço? Ela está deixando de expandir a empresa, está deixando de expandir profissionalmente em prol dos filhos. E aí, aquela coisa, vale a pena? Para nós, sim, vale a pena. Né? Então, não é só, nem tudo Uhum. são flores, né? Então, tem esse aspecto também, aquela coisa de ponderar, né? E, assim, para quem me conhece, para quem... eu sou muito família, a gente é muito família, os valores de família são muito latentes em nossa casa. Então, nós pensamos, analisamos, e isso é bom para a família, para a nossa família? Isso é bom para a nossa família. Então, a gente segue. Mesmo que precisa fazer ajustes, mesmo que precisa pagar um preço alto às vezes, mas ver o bem-estar da família e dos filhos paga qualquer sacrifício. Sim, e falando para Uhum. as mães que são profissionais e que talvez tenham medo, né, de dar esse tempo na profissão, de dar essa pausa na profissão para cuidar dos filhos, um conselho que eu daria é não tenha medo, porque a sua profissão você pode retomar depois. A infância dos seus filhos, onde é construído o caráter, onde eles aprendem tudo que eles vão levar para a vida, passa. Isso passa. Eu tive várias oportunidades de crescer o meu business. Eu poderia estar hoje com funcionários, com local alugado maior, mas eu nunca quis. Eu sempre fiquei assim, não vou falar estacionada, porque eu estou em movimento, mas não priorizei isso. Para mim, do jeito que tá legal. Eu consigo fazer um trabalho legal e consigo cuidar dos meus filhos. Então, isso me Uhum. satisfaz. E eu Uhum. acho que para qualquer mamãe seria muito importante você pesar essa decisão na hora de ter que optar entre um trabalho em casa, descer um Uhum. degrau, né, para cuidar dos seus filhos, e depois você retomar. Uhum. Nossa, Carol, muito legal isso que você está falando. Eu dou um valor muito grande a essa questão. Vivi isso, né? Meus filhos são adultos, todos três, o mais novo está com 19 anos,
Mas eu lembro muito bem dessa fase. Eu estava no auge da minha carreira quando o Natália tinha, sei lá, 8, o Matheus 4, enfim. E eu lembro dessa fase, como é que foi. O quanto eu tive que mudar algumas coisas na minha rotina para poder ser. Não basta ser presente, não basta estar presente, tem que ser os dois juntos e são coisas diferentes, né? Porque às vezes você pensa que é presente, mas não está presente, ou então o contrário. Mas eu costumo dizer também que assim, se você, a gente, quem é aqui que não deseja viver uma vida que vale a pena? Quem é aqui que não, em qualquer lugar do mundo, que deseja um mundo melhor? Um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um mundo melhor. E a gente precisa ter a clareza e acreditar muito que isso só vai acontecer quando eu começar a olhar para dentro da minha família. Porque é lá que a criança aprende a andar, aprende a falar, aprende a comer, aprende tudo. Por mais que ela tenha alguém com ela, que ela tenha que ir para a creche, a importância do pai e da mãe ali, para que esse desenvolvimento aconteça seguindo os valores da família. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente não muda o mundo. E eu faço um convite sempre aos pais. Quer atingir tudo isso? Quer ter um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um mundo melhor? Comece dentro da sua casa, desenvolver a autoliderança do seu filho. E a gente fala muito, liderar é influenciar, né? Se você não estiver influenciando os seus filhos, outro líder vai fazer isso. E aí, quem será esse outro líder, né? E eu bato palmas para vocês e eu admiro muito, eu escolhi, pensei muito para fazer esse convite a vocês e a Vanessa e o Lincoln, que falarão amanhã, porque são pessoas que eu vejo na prática como vocês conseguem. E, Carol, você é um fenômeno, porque às vezes eu sou procurada e assim, ai, Rita, me dá uma dica, me ajuda, porque eu não estou dando conta, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer aquilo, eu não estou aguentando mais, eu vou jogar essa criança daqui de cima, e como é que alguém consegue? Aí eu olho você, linda, bela, caminha, trabalha, cuida do filho, faz comida, cuida de marido, faz... Carol, fala um pouquinho sobre isso, como é que é essa rotina, como é que é a sua agenda? Fala um pouco sobre esse seu dia a dia. Olha, não, para começar, não quero me colocar de perfeita, porque de perfeita eu não tenho nada. Eu também Não é. tenho os meus dias, Exato. né, que as coisas saem do controle, que a gente está mais cansada e mais estressada, mas respira fundo, né? Respira fundo Isso e é aí. um dia após o outro, um dia após o outro. Agora, com a pandemia, né, a gente está em casa desde o dia 15 de março, mais ou menos, desde o dia 15 de março, foi que complicou mais as coisas para mim, né? Uhum. Porque até então o Júnior já estava indo na escola período integral, saía de casa às 7h30, chegava às 2h30, e Melissa ia na escolinha também, um meio período, 4 dias na semana. Então, no período que eles estavam na escolinha, a Melissa começou com 2 anos e meio, 3, o Júnior também. Eu conseguia trabalhar, conseguia fazer tudo o que eu tinha para fazer enquanto eles estavam na escola. Eu me organizava, se eu precisava sair, era no horário que eles estavam na escola, para quando eles voltassem da escola, eu estar ali com eles, sabe? Fazendo as coisas que eu Uhum. tinha que fazer com eles e cuidando. Então, quando começou a pandemia, isso virou de ponta cabeça. A rotina de quem não virou de ponta cabeça, né? De todo mundo. Pois é. E para as crianças também foi muito difícil, né? O Rodrigo começou Uhum. a fazer home office também. Então, no começo da pandemia, nós sentamos e falamos, como a gente vai fazer? Porque o Júnior estava tendo aula, né? Ele teve aula até dia 18 de maio, Uhum. 20 de maio. Então, ele falou, a gente vai ter que revezar. Então, é assim que a gente está fazendo até hoje, né?
Enquanto ele está Uhum. trabalhando, eu estou cuidando das crianças, cuidando da casa, fazendo os afazeres. E também, às vezes, consigo fazer alguma coisa de telefone, né? Atender algum cliente, Uhum. uma coisa assim. E quando ele sai do trabalho dele, é que aí que eu realmente corro para fazer Uhum. as minhas coisas. Então, assim, a gente teve que fazer uma adaptação na rotina e um planejamento diferente, né? Eu acho que tudo que for planejado, alinhado, né, principalmente com o casal, né, falando em casal, a gente consegue fazer. Hoje, por exemplo, eu me planejei para acordar mais cedo que as crianças, porque eu tinha live e eu não ia conseguir trabalhar Uhum. agora de tarde, né, de noite. Então, eu Uhum. trabalhei cedinho antes deles acordarem hoje. Então, é assim que a gente Uhum. vai revezando. Eu acho que nesses novos tempos que estamos vivendo, duas palavrinhas são chaves. A primeira é Uhum. comunicação entre o casal. Não tem outro jeito, tem que Uhum. se comunicar. E tem que se comunicar bem. E a outra coisa é a parceria. Tanto o marido, e aqui eu falo pelos maridos, que é complicado, né? Porque você tem um dia cheio do trabalho. Apesar de estar trabalhando em casa, eu trabalho de 8 a 5, né? Todos os dias. Então, Uhum. às vezes você tem dia cheio, cansa mentalmente e tal, mas a partir das 5 horas, aí é o Rodrigo pai. Eu tenho que entender que Uhum. eu preciso ajudar, eu tenho que entender que eu preciso estar presente, eu tenho que entender que muitas vezes o jantar é por minha conta, eu tenho que entender que eu tenho que Uhum. colocar eles na cama. Então, é Uhum. cansativo? Claro que é cansativo, né? E muitas das vezes também, ah, o pessoal, os filhos querem brincar, eles não entendem que você está na home office, né? Exato. Então tem aquela coisa que de vez em quando chega lá na mesa, quer atenção, e você tem que se desdobrar para dar atenção a eles e cuidar de tudo, né? Uhum. Como pai, eu penso assim, qual que é a minha primeira responsabilidade? A provisão para a família, né? Essa é a minha primeira Uhum. responsabilidade. Mas também as outras não pode ficar de fora. Você tem que ser Uhum. um jogador do time, né? Um team player, como se fala aqui. E entender também que, por exemplo, no nosso caso, eu tenho uma esposa que é empresária, ela também tem o trabalho dela, apesar que ela faz as próprias horas, né? Igual ela consegue Uhum. ter essa flexibilidade de ajeitar o horário para fazer algumas coisas, Uhum. mas existe a necessidade dela estar presente no trabalho dela também. Então, assim, no começo foi bastante difícil, principalmente para mim, que estava acostumado a sair todos os dias, né? Para ficar em casa, a Uhum. rotina de estar em casa. Mas eu te falo, hoje eu não gostaria nem de voltar mais para o office, né? Eu gosto de estar aqui por perto, mesmo que eu estou lá no meu escritório, mais um grito, né? Eu Uhum. já estou aqui perto. E assim, Uhum. é aquela parceria mesmo, Rita, aquela coisa do casal, de conversar e falar, olha, como nós vamos fazer? E eu Isso sou bem aí. metódico, né? Eu faço planilha de Excel, eu coloco as horas dela, as minhas horas, enfim. Mas eu não estou falando que essa seja a receita do bolo, né? Mas é a receita do Uhum. bolo que fez sentido para nós. Eu acho Uhum. que o ponto de partida é conversar. É o casal sentar, ver o que faz sentido para eles, para a realidade de cada um, né? Para a realidade de cada pessoa. E aí Perfeito. bolar um plano e bola para frente, porque amanhã é outro dia Isso aí. e tem que arregaçar as mangas e isso aí mesmo. E essa é a nossa nova realidade, né? E só para Isso aí. complementar, a gente também não pode esquecer que as crianças estão vivendo uma realidade também completamente diferente do que elas tinham, né? Não estão podendo ver Exato. os amigos todo dia na escola. O Júnior sente muita falta da escola, de estar com os amigos. A Uhum. Melissa também, por mais que seja pequenininha, sentiu muito isso. Agora eles estão começando a se adaptar mais com a Uhum. ideia, né? Já expliquei que a escola não vai voltar ainda por um bom tempo, que vai ser em casa e tal. Mas a Uhum. gente tem que parar e entender que as crianças também estão vivendo, para elas isso também é diferente. Eles estão Muito. ansiosos, estão estressados também e vão manifestar isso de várias maneiras. Uma das maneiras é chamar a atenção Isso. dos pais. E Uhum. acho que é a principal maneira, né, chamar a atenção dos pais.
E aí é que Nossa. vai a gente pensar fora da caixa, né? Sempre está Uhum, trazendo alguma coisa interessante para os filhos, um projeto, né? Igual você fez aquele projeto lá que foi maravilhoso, lá que a gente participou. uhum, E sempre está inventando alguma coisa. Gente, é uhum, difícil? Lógico que é difícil. Requer tempo? Requer tempo. Muitas das vezes você quer gritar e sair correndo? Sim. Mas é como a Carol falou, respira fundo e vamos, porque eu creio que, apesar da gente não saber quando termina isso, é passageiro, né? E aí, no final de tudo, isso. que vale a pena? É o bem-estar da família, é os filhos serem bem Vai cuidados, passar. se tornarem Uhum, pessoas melhores do que nós. Esse é o dever de todo pai. Nosso filho tem que se tornar alguém maior do que eu, né? E melhor do que isso. eu. Então, a gente vai vivendo, claro, com planejamento, né, que é muito importante, mas um dia de Uhum, cada vez. E assim, não é porque hoje não deu certo, hoje eu não consegui fazer nada, hoje eu gritei com meu filho, hoje eu dei um fast food para eles comer. Não é porque hoje não deu certo que amanhã você não vai tentar de novo. O que não pode uhum. acontecer é o errado se tornar um hábito na sua vida, né? Isso. Por, Perfeito. hoje eu não consegui comer bem, sair da dieta. Mas se você sair da dieta todo dia, o que, que vai acontecer? Uhum, Então amanhã tenta é. de novo, e você tenta de novo, e tenta de novo, e tenta diferente. Uhum, É isso que é uhum, a essência da vida, né? Não desistir, não desistir. uhum. Isso é muito importante. A minha provocação, Carol, com você, é porque eu às vezes olho assim para um contexto, né, e penso assim, calma, né, respira, como você falou, porque a gente não pode buscar perfeição nesse momento. A gente tem que parar e pensar, como o Rod muito bem falou e você também complementou, observa a sua realidade, o seu contexto, né? Ai, mas é fácil morar, falar porque mora em casa, o filho tem onde correr. Olha aqui, eu moro num apartamento pequenininho. Eu penso que tem algo maior por trás disso tudo. E eu falo muito também que nós estamos divididos em dois grupos, né? E aí as famílias estão divididas em dois grupos e às vezes ali naquele contexto familiar, a própria família está dividida em dois grupos. Aquele que pensa, né, assim, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais, estou louco para isso tudo passar. E o outro que está dizendo assim, o que, é que eu vou aprender com isso tudo para que eu saia lá muito melhor. E aí é preciso que os dois estejam ali caminhando no mesmo sentido, né? O casal. Porque é difícil? Não é fácil, não. Quando eu falo de você, que eu penso assim, você está num país diferente, você não tem mamãe, titia perto, você trabalha, seus filhos estão em idade escolar, você, né, faz todas as suas tarefas, se cuida, e eu acho bacana a forma como você compartilha isso com o seu público. Nossa, não sei como você cuida dos seus seguidores, né? Mais de 100 mil seguidores, como é que você dá conta de dar atenção? E eu vejo que você dá, eu passei um bom período te olhando ali para poder, né, falar, nossa, incrível, é a Carol mesmo e Rod que eu quero. Porque a gente precisa contribuir nesse sentido, não de dizer assim, ó, isso deu certo para mim, também vai dar certo para você, mas no sentido de dizer assim, ó, há uma saída, respira fundo. E a comunicação entre o casal, Rod, como você falou, nossa, e essa comunicação, ela precisa ser assertiva. Uhum. A comunicação assertiva, ela resolve boa parte dos seus problemas. Porque às vezes um pedido que a gente faz a um filho, né? E eu gosto de falar principalmente para os adolescentes, os pré-adolescentes, o Júnior já está entrando nessa fase, já está nessa fase, e às vezes você diz assim, já te falei para não entrar com tênis dentro de casa, já te falei para não deixar a toalha molhada em cima da cama. Uma frase que você diz
e a live de amanhã, a Vanessa e o Lico vai falar muito sobre como você trabalhar, né, palavras positivas, reforçar palavras positivas na vida do seu filho. Isso é importante demais, porque às vezes uma palavra com uma conotação negativa, uma frase com uma conotação negativa, estarta nele aí uma rebeldia. E se essa comunicação for assertiva, muda tudo. E se junto com ela, o casal, ainda conseguir fazer um planejamento, pessoal, não precisa nem ser numa planilha de Excel, lá numa folhinha de ofício mesmo, mas que você possa, né, pensar no dia a dia, que às vezes a gente foca lá no objetivo, né, Carol? Eu tenho o objetivo em uma semana eu vou fazer isso e esquece do processo dia a dia. E a coisa acontece ali na caminhada, nas tarefas diárias. Ninguém muda nada em sua vida, pessoal, se não mudar os nossos pequenos hábitos diários. Então, não é momento de se desesperar, mas de pensar assim, se eles estão conseguindo, cara, eu aqui dentro da minha realidade também vou conseguir. Ô, Rita, Ou vocês acham que o mundo parou e que parou, principalmente para quem tem filho pequeno e assim, ninguém mais vai dar conta, porque pai virou professor e tem que ser? Não, não tem que ser, né? Tem que ajudar, mas não tem que ser professor. Uma outra Fala, coisa Rod. também que um aspecto que a gente precisa olhar muito é aquela da esperança, sabe? Tem muita gente passando muita dificuldade, é um fato. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. E é nessa hora que a gente tem um pouco de esperança e olhar o copo, aquela história do copo que está pela metade, né? Você tentar enxergá-lo mais cheio. E eu vejo, como pastor e conversando com gente no mundo inteiro, eu vejo que isso ajuda muito nesse período que nós estamos vivendo. Aquela coisa de ter esperança, de que vai melhorar, de não estar muito pessimista. Eu sei que de vez em quando é duro, mas de não estar só pessimista sobre tudo, de daquela coisa de ok, já que a vida está nos dando limões, vamos fazer uma limonada. Igual, por exemplo, eu quero trazer aqui histórias que nós passamos, que talvez ajude alguém aí, né, que está nos ouvindo. Por exemplo, a gente sempre teve um projeto de refazer a nossa office, a office dela, né, que agora virou a office dela. Eu perdi minha office. Eu tive que ir lá para cima. Mas a gente usou esse projeto, que fomos arrancar carpete, pintar paredes, mas tinha uma razão por trás disso. Não era apenas refazer a office. Era um projeto em casal. Então foram noites que nós passamos juntos, conversando, brincando, pintando parede, nos divertindo. Então, por trás disso, foi uma semana de convivência juntos. Então, talvez seja interessante o casal que está nos ouvindo pensar, poxa, o que eu posso fazer dentro da minha casa com a minha família que possa ser algo de bom que vai sair dessa pandemia? Igual mesmo, eu fiz um projeto com meu filho de escola, com ele lá, fizemos uma maquete da floresta, enfim. O que eu posso fazer que isso vai melhorar o meu relacionamento tanto com meus filhos, tanto com a minha esposa, né? E é isso que eu penso que nós devemos nos apegar. Porque, gente, já é difícil conviver, né? Conviver 24 horas por dia é mais difícil ainda. Se formos inimigo um do outro, vai se tornar intolerável, né? Então, é aquela coisa de tentar sair um pouco da normalidade, né? Vamos dizer assim, da rotina diária. E trazer alguma coisa para o casamento, trazer alguma coisa para os filhos, né? Então, a gente aconselha vários casais. Então, é isso que eu aconselho os casais que estão nos ouvindo. Tente fazer isso, tente reciclar. Nesse momento de pandemia, parece que é difícil, mas dá sim. Dá para reciclar o casamento, dá para reciclar o relacionamento, dá para separar os filhos da esposa, né? E é preciso isso, né? A hora de ser pai, a hora de ser esposo. Não somente de relacionamento, mas da amizade em si, da conversação ali, de estar junto. Porque é complicado, né? Mas se você levar assim e começar a ver as coisas por um lado mais esperançoso,
vai ficar mais fácil. Uhum. Entendendo que a gente tem que ter essa esperança, ela não pode substituir as estratégias, né, Rod? Sim. Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu tenho esperança que vai dar tudo certo. A gente tem que ter esperança, mas tem que agir, porque Agir. esperança não é Não estratégia. existe fé Então, sem ação. exatamente, exatamente. Então é muito bacana isso, né? Olha que oportunidade que a gente está tendo de se conhecer mais, né? Dentro de casa, dentro da família. Um dia desse eu conversando com uma pessoa que me falou sobre isso. Nossa, eu não sabia que meu filho já estava tão adiantado que já sabia fazer aquilo tudo. E ele me pegou assim, nossa, eu não soube responder. Eu falei, pois é, né? Que bom que você está tendo essa oportunidade agora de conversar, de ouvir. Muito legal. Fala aí, Carol, o que mais você tem para... Não, eu quero complementar dizendo o seguinte, e até quem me ensinou isso foi o nosso amigo Ricardo Hestel. Eu Oh, acho que ele entrou aí, eu não sei se ele está ainda, mas ele entrou. Mas nem teve vi. um momento na minha vida, sabe, que eu estava bem atarefado, foi em 2018, né, que Uhum, veio a coisa da presidência, veio as palestras, as viagens, enfim, eu estava ficando louco. E aí, foi bem na época que eu precisava fazer um teste, não sei se você lembra disso, para o meu trabalho, um teste, uma lembro. prova que eu precisava passar. E eu estava louco da vida e nada entrava na minha cabeça. Ele falou assim, Rodrigo, presta atenção no que eu vou te falar. E ele falou assim, olha, tem momentos na sua vida. E eu falei assim, Ricardo, o que eu tenho que largar? Porque eu não estou dando conta de tudo. Ele falou, você não precisa largar nada. Tem momentos da sua vida que você precisa dar prioridade a certas coisas. Então, diminua o ritmo em certas coisas e aumente o ritmo Sim. naquilo que você precisa para aquele momento. E sabe Uhum, quando estala dentro da cabeça assim? Pá, é isso. Então, eu larguei tudo que não fazia sentido naquele momento isso aí. e dediquei a estudar. Passei o teste Uhum, e depois eu voltei. Por exemplo, nessa pandemia, eu larguei de algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, eu desativei minhas redes sociais por um mês. Aliás, já tem mais de mês. Eu estou sem redes sociais, gente. Mas eu coloquei meu planejamento e os meus esforços em outro projeto, que daqui a pouco, uhum, mais para frente, eu vou lançar e vocês saberão. Mas, então é isso. É saber diferenciar momentos da vida e o que vale a pena naquela hora, né? Eu acho que isso também é uhum. muito importante. Nossa, que legal, hein? Que projeto, né? Não posso contar, né? Não, já Enfim, sai. Peraí. doidinha para contar. Mas assim, que projeto. Agora, veja o que é, né? Você pensar assim, olha o que eu consegui só abrindo mão das redes sociais. E chegou um período da minha vida em que eu estava procrastinando tanto que eu tive que colocar no alarme do meu celular. Eu programei para poder ele me chamar atenção várias vezes ao dia e me perguntando, produzindo ou se ocupando? Porque às vezes a gente vai assistir um videozinho ali, aí aquele vídeo te leva para outro, que te leva para outro, que te leva para outro, quando você vê, você está uma hora ali, não fez nada. Não, só vou responder essa mensagem. Aí quando você vê, é mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e não tem limites para isso. E o que acontece? Você passa o seu dia e diz assim, meu Deus, o dia passou e eu não fiz nada. Será por quê? Porque você se Aquela coisa do ocupou. foco, né? O que é importante no momento? Aonde Exatamente, que eu devo colocar o meu foco? exatamente. Ô, Rita, vamos falar pro Uhum, pessoal aí. Quem tiver pergunta, pode perguntar aí Deixa eu ver se tem alguma. pra gente, pra Rita. isso. Vamos interagir um Dá pouco com uma esse olhada pessoal aí, aí. Carol. Deixa eu dar uma Isso aí, olhadinha aqui. senão a gente fala Não, aqui, a gente ainda tem aí pensa, 21 pensa num povo minutos que e, gosta de falar, né, minha amiga? oh meu Deus, demais, né? Esses mineirinhos americanos aí, com a Gente, carioca aqui, já vou viu, né? confidenciar, vou fazer uma fofoca. Eu não sou de fofoca, não, mas eu vou fazer uma. Pode ir? Depende. Olha Ah, só. pode. Confio em Quando nós... você, vai. Não, é coisa boa. Quando nós vamos fazer os nossos eventos lá no Brasil, fizemos no Rio, fizemos em Brasília, lá em São Paulo, a gente fala assim, ó,
cada palestrante tem só 30 minutos, tá? 30 minutos. E aí a gente Ai, meu combinou Deus. entre si o seguinte, os palestrantes, somos 5, né? Então a gente senta sempre na primeira fileira. Então a gente combinou o seguinte, gente, na hora que estiver faltando 5 minutos, alguém levanta uma plaquinha de 5 minutos. E na hora que levanta essa plaquinha para a Rita... Eu não vejo, gente, eu não sei o que que acontece. Ritinha. Mas E aí o que que o engraçado. povo fala? Continua, continua. Mas eu Continua. sempre digo que Mas eles... Não, mas vocês mudam lá o tempo, tá faltando a 20, vocês já Rita falam que sempre tá diz que a faltando gente acelera o 5. dela. Não é verdade. Acelera. Olha Mas lá, se deixar a tem, gente falar, tem pergunta? não, tem um Tem, pequeno Carol? depoimento aqui da May, que é minha amiga que mora em Orlando, dizendo que ela largou da carreira dela de 20 anos como gerente de marketing para dedicar mais tempo aos filhos dela. Eu acompanho ela, ela é uma mulher, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Então, olha um exemplo aí, ela priorizou agora no momento os filhos. E Uhum. se alguém tiver, cadê a Melissa? Me perguntaram aqui, cadê a Melissa? Gente, eles estão Oh, lá meu no Deus. segundo andar, não sabemos como estão, Ai, mas meu vamos Deus. confiar. Colocamos um filminho, né, Temos a lá. comida, a Uhum. água, então... Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada. Mas é Gente, isso. muito lindo isso. Não, mas são escolhas, né? E, enfim, eu acho que uma escolha, quando ela é pensada, quando ela é conversada, quando a gente envolve os filhos, independente da idade, com palavras, enfim, dialogando no nível em que do vocabulário deles, que eles possam entender e participarem da decisão dos pais, não tem como dar errado. E se der errado, não foi bem feito, deu errado, refaz a rota. De novo. Mas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem preciso para que a gente possa dar um encaminhamento, né, ali que a gente. E o que eu vejo também, Carol e Rod, é que hoje as famílias, os pais, vejo muito isso em pais assim com os quais eu convivo, e não vai aqui nenhuma crítica, se tiver alguma aí me ouvindo, é um comentário que agrega valor, e enfim. E às vezes é difícil abrir mão de alguma coisa que eu cheguei em casa e eu quero assistir série. Aí vai assistir série de 16 capítulos, vai assistir 10 num dia, mas assim, vamos dosar, vamos dividir, vamos pensar em atividades que vocês possam fazer juntos, porque pensa para essa criança, como a Carol falou no início, que está fora da escola, está longe dos colegas, está ali com a família, e se ela perceber que ela se tornou um peso, se ela só escuta reclamações, se ela... Outra coisa que eu percebo também que ainda está muito forte, eu pensei que agora, nesse período, já estivesse mais ameno, é a questão das famílias acharem que tem que dar conta do que o professor fazia na escola. Pessoal, calma. Principalmente na faixa etária dos filhos de vocês, Carol e Rod, é o público que mais me pede ajuda, são os pais de crianças nessa faixa etária aí. Tem a Gabi aí, ó, que me assessora a beça. Gabi é uma educadora lá em Juiz de Fora, e a gente conversa muito sobre isso. Não tem que dar conta, calma, o professor vai dar conta. Tem uma menina que eu convivo muito e que eu comentei com a mãe dela assim, como melhorou o processo de alfabetização dessa menina. Incrível! Porque Tem ela uma está pergunta aí, aprendendo... Ritinho, ó. É a Gabi, né? Cadê? Falando, durante o É. homeschooling, houve algum desafio no sentido de ter saído de que vocês haviam planejado? Você quer começar? Ah, imagino, teve Porque, assim, na verdade, muitos. o ano letivo aqui ainda vai começar.
Então, os Uhum. desafios já começaram antes do início, né? Então, Imagino. qual está sendo o desafio? Primeiro é fazer um planejamento, né? Onde a gente possa Uhum. dividir esse tempo para que eles possam sentir o menos possível e a gente ser o mais perto possível daquilo que é estar na escola. Outro desafio que está sendo é achar esse currículo escolar aí que a gente quer, que a gente está olhando, a Carol está pesquisando, ela está mais por dentro disso Uhum. que eu. E um outro desafio é também a gente está transformando uma sala que a gente tem, que a gente usava para a sala de brinquedos, em sala de aula, né? Então, eu creio assim, Uhum. que eles têm que assimilar que aquele momento e aquele lugar é para a Isso. escola. E ter uma rotina também Uhum. para isso, né? Nós Isso. fizemos 2 meses, né? Enquanto a Carol fala, eu vou lá olhar os meninos, gente. Nós fizemos Corre dois lá. meses de aula virtual, né? Quando Uhum. foi no final do ano escolar. E eu acho que você tem que estabelecer uma rotina e seguir, porque criança gosta de consistência. Se você não tiver. Não que eles Isso. gostam, o cérebro deles é programado para aquilo. Então, era todo dia, acabou de tomar o café da manhã, já era a hora de fazer a escola, as atividades escolares. Se deixasse Uhum. para depois, porque eu cometi esse erro de deixar para depois, não rolava. Não Era um pode. custo Não. para tirar ele de outra atividade. Então, foi um dos meus maiores desafios porque eu também estava naquela Uhum. transição de dar Uhum. aula para ele em casa e transição do trabalho, de eu não poder trabalhar. Tanto que eu tenho avisado as minhas clientes, gente, no meio do dia eu estou atendendo de manhãzinha e depois mais na parte da tarde. Na parte da manhã, depois que as crianças acordam, que tem essa rotina da manhã, Uhum. de fazer aula, de fazer almoço, dar almoço, eu não tenho trabalhado. Então, Uhum. foi o desafio para as duas partes. E para ele de não ter que levantar e ir para a escola, mas estar ali em casa, então eles têm que assimilar. Por isso que Uhum. agora a gente está. É um outro Com projeto que certeza. a gente vai começar para o ano escolar, que vai iniciar em agosto, é, reformar nossa sala de brinquedos aqui, fazer o canto da escola, que ali vai ser o canto de Uhum. tentar e aprender, porque eles têm que ter meio que essa divisão também, a hora da escola, a hora de Uhum. brincar, o lugar de estudar, o lugar de brincar. A Isso é maneira, essencial, né, Carol? a maneira Essencial essa questão da que rotina. a Hum. maneira que nós e de novo, a maneira de criar filho nunca é de um jeito só, né? Cada um faz aquilo que Com acha que é certo. certeza. Apenas estamos dando Uhum. aqui como se diz, a nossa experiência. Mas a maneira que nós temos de criar os nossos filhos, a Carol aprendeu com a patroa americana dela desde quando ela começou a trabalhar, mas é muito assim metódica, é muito de rotina. Uhum. Então, tem hora para o café da manhã, tem a hora do almoço, tem a hora de ir para a cama, Uhum. tem a hora de. Então, tudo tem hora, né? Eu conheço pessoas que não trabalham assim, que não educam assim, e cada um educa da maneira que quer. Mas então Isso. a gente usa muito essa coisa da rotina com os filhos. Eu acho que a criança ela precisa de rotina, né? Ela precisa de saber que Uhum. aquilo ali, aquele cantinho é para aquela coisa. Uhum. Nossa, Ela falando da gestão do tempo. Essa, do essa, tempo. essa é lá da nossa igreja de Anápolis. Um É a beijo. Rayane, Que A Natália, que está Rayane, legal, falando do Instagram a do Rayane. Rafael. Rayane e o Rafael. O Rafael é o esposo dela. É difícil, não é fácil administrar o tempo. Igual eu já falei numa outra live, falei aqui no comecinho também. Hoje eu acordei antes deles, então você tem que, às vezes, fazer algum sacrifício. Você vai, por exemplo, eu perdi Isso. horas de sono. Só que isso, depois você recupera e depois você nem lembra mais que você Uhum. perdeu. Mas isso me adiantou o dia. Eu passei o dia menos ansiosa, porque eu já tinha conseguido fazer o que eu precisava ter feito antes de eu começar o dia com as crianças. Eu passei o dia mais tranquila com eles, levei eles na piscina, depois a gente foi brincar, fazer Uhum. atividade. Então, se você se planejar e abrir mão de algumas coisas, mas eu gosto de dormir 10 horas por Exato. noite. Gente, você não precisa. Você precisa dormir 6 horas, Isso. 7 horas, tá ótimo. É, amor? Eu gosto de dormir. Isso aí. É. Então, se você acostumar, você também, você tem que ter uma rotina para você, porque a gente é o espelho dos filhos, né, Uhum. gente? É. Isso aí é. E também aquela coisa, de novo, da priorização. Por exemplo, o que eu preciso fazer amanhã? Que não pode Uhum. faltar.
né? Metas diárias. Quais são as minhas metas diárias? O que eu preciso fazer que de jeito nenhum eu posso... aquela ferramenta que eu acho que está em um livro do John, não sei, não me lembro qual, mas é aquela coisa assim, eu posso fazer agora? Não. Eu posso delegar? Ou você faz ou você delega, né? Não. Então, é uma dessas duas coisas. Isso. Não deixar para depois, porque senão vai acumulando. Isso aí. Vai acumulando. Essa questão de gerenciar tempo é isso. É nunca deixar para depois. É ter constância, né? A constância é bastante interessante, você ter ela e não deixar, não procrastinar. Não ficar deixando para depois, porque senão junta e depois você se perde e não vai dar certo. Cadê, gente? Pergunta. E eu sugiro... Isso. E eu sugiro para a Rayane aí, vale tentar, sabe, Rayane? Coloca um alarme no seu celular, funcionou muito e realmente Eu faço para isso você. também. Nossa, isso nossa, você pode colocar música, você pode colocar uma frase lá que eu lembro que no início, quando começou a tocar, que eu olhava, eu sentia o meu rosto queimar de vergonha de mim mesmo, porque a pergunta era: produzindo ou se ocupando? Vai por mim, a gente se ocupa muito com tarefas desnecessárias e que a gente não percebe. Nessa vida louca, a gente não percebe. Então, uma excelente estratégia para você aprender, né, a gerir o seu tempo é isso, é você chamando a sua atenção, que você vai observar que tem coisas que, se você não fizer, você vai ganhar lá na frente. E é bem legal. Com certeza. Enfim, nós temos só 8 minutos. Posso falar mais vamos lá. uma coisinha? Só uma coisinha. Claro que pode. eu Fechamento aí com vocês. Como eu me acostumei muito com essa vida, né, americana, eu vejo que no Brasil é muito diferente. Eu quero falar isso para as mulheres que ficam em casa e que às vezes acabam... algumas coisas que a gente aprende, que a gente acha que tem que ser aquilo e pronto. Por exemplo, aqui em casa a gente não tem almoço e janta todo dia com comida mesmo. Eu prezo uma refeição por dia completa, né? O arroz, o feijão, verdura, salada, carne. Se eles comerem bem uma vez por dia, na hora do almoço ou da janta, eu faço um lanche. Isso me economiza tempo. E o seu filho não vai morrer, porque você vai dar no lanche aqueles grupos alimentares. Perfeito. Ou coisas que também as mulheres são bem assim exigentes no Brasil, com cuidados com a casa. Aqui nos Estados Unidos a gente tem umas facilidades assim, mas não que não existem no Brasil. Não, são maneiras de se fazer que a gente gasta menos tempo, tá? Eu ia falar sobre isso hoje no meu Instagram, não deu tempo, mas eu quero falar sobre isso essa semana ainda, dar algumas dicas, porque às vezes você está se cobrando tanto com uma coisa que não tem necessidade, sabe? Que você poderia estar sentada brincando com seu filho, mas você está ali, não, porque eu tenho que esfregar esse chão até ele brilhar. E tem coisa que você pode, sabe? Passar roupa. Você passa roupa aí? Quem quer passar roupa? Eu. Pois é, né? Quando precisa passar roupa, quem passa é ele, Rita. Mas é quando precisa, alguma roupa que precisa. De resto, eu não passo. E, gente, outra coisa também. Não tem esse hábito. Adicionando, agregando aqui a fala da minha esposa, é o seguinte. Duas dicas que eu quero dar para os casais. A primeira delas, principalmente para as mulheres, é que tire a pressão de cima de você. Entendeu? Não é que tem que ser perfeita todos os dias, não é que tem que dar conta do trabalho. Eu fico brigando com ela de vez em quando, que ela quer fazer tudo, sabe? Ela quer cuidar das crianças, ela quer cuidar da empresa, ela quer cuidar de casa, quer fazer a janta e tal. Eu falei, Carol, calma. E eu tô mudando com isso. Calma, não precisa fazer tudo perfeito todos os dias. Isso tira uma pressão dos seus ombros. Sempre vai ter amanhã. Não é procrastinar, né? Mas é saber que, poxa, não é que eu tenho que dar conta de tudo todos os dias. Eu não dou conta mesmo. E a segunda, muito importante, e aqui é para o casal, tira um tempinho para vocês. Porque, assim, a criação de filho em si, ela é estressante. Claro, nós amamos nossos filhos? Lógico que sim. Mas é muito estressante.
E o dia a dia, coronavírus, ter que trazer dinheiro para casa, enfim, um leque de coisas que só aumentam o estresse. E se você não tirar aquele tempinho ali para você, como pessoa individual e também como casal, gente, com 6 meses você tá louco, né? Você tá tomando Isso aí. remédio contra Tá depressão. tomando. É, Isso. então, tira o tempinho que é seu e tira o tempinho para sua esposa, sabe? Aprenda a colocar nisso aí, cada um em uma caixinha, né? A gente faz aquela brincadeira da caixinha, né? Cada um numa caixinha, mas tira esse tempo. E não adianta falar, eu não tenho tempo para isso. Tem sim. É só você que quer. Só fazer o tempo. Exatamente. Carol, considerações finais aí, uns 3 minutinhos, 4, a gente consegue salvar a live. Resumão de tudo, vamos ser mais leves, vamos nos cobrar menos, colocar pequenas metas diárias e trabalhar com aquilo, alcançar aquilo primeiro, antes de você querer já pular etapas e ir lá para cima. Não, vamos degrau por degrau, principalmente agora na pandemia. Eu estou aprendendo muito isso. Com a pandemia, eu já mudei muitos pensamentos que, sabe, estou tentando ter uma vida mais light, mais leve, porque no fundo, eu acho que é isso que a gente está precisando hoje em dia, ser mais leve, conosco mesmo, com filhos, com o marido, com o trabalho, com tudo. Estamos tendo aí essa oportunidade, né, de exercitar isso. Então, fugiu o controle e estressou, gente, não se desespere, volte, reveja a rota, né, reprograme, mas é possível sim. E já já tudo isso vai passar e eu confesso que tomara que tenhamos aí muitas famílias que tenham aproveitado esse tempo para poder se recuperar e atingir aí, conseguir dar aquele fôlego no dia a dia e voltar mais tranquilo. Se você não está conseguindo, reveja a sua rota. Saiba que é possível, independente da sua realidade. Isso. E certamente vai conseguir. Carol e Rodrigo, que paixão ter vocês aí. Estou me sentindo realmente na sala de casa, conversando com vocês. Desejo muito sucesso para vocês como casal, como profissionais. Seus filhos são incríveis. Dê um beijo grande neles e me derreto toda quando recebo o recadinho. Sonho com um dia que eu vou conhecer. Pessoalmente só conheço o pai, né? Mas em breve estaremos juntos aí, tá? Beijo grande para vocês, um beijo grande para o meu público e manda um beijo aí para todo mundo. Temos 1 minuto e 46, dá tempo. Olha a Nath aí, ó. Fala com a Nath que ela tem que vir aqui para andar de Corvette. Eita, Carol, vou mandar ela falar contigo. Vocês têm que montar um programa junto aí, as duas. Ela, mãe, fala com a Carol. Eu falei, não, vou botar você para falar com ela. Vai sim, Carol. Vocês vou mandar ela te chamar. Vocês precisam pensar alguma coisa juntas aí. Beijo, Vavá. Vá, amanhã a gente não perca uma live da Vanessa também, bem bacana. Outra família que eu amo e que eu conheço o contexto também. Vai contribuir com vocês aí. Tá? Lico e Vanessa. Obrigada. Gente, beijo. Até amanhã, Carol. Amanhã vocês a gente assiste, amanhã a gente está com vocês de novo. Beijo, gente. Com certeza. Beijo. Vai ficar salvo, tá, gente? Vai lá, depois você encontra.